Professor, assisti comentários do senhor sobre antifisiologia em relação à homossexualidade e lesbianismo e fui aprofundar um pouco nesse assunto usando o princípio da descrença. Até agora, pelas recentes pesquisas da área da genética, encontrei algo falando sobre essa questão, mas é antigo e ultrapassado. Não encontrei fatos, estudos recentes para apoio sobre o processo antifisiológico. Veja, eu sei a crítica que se tem a respeito da ciência convencional por não considerar o parapsiquismo. Mas uma coisa é certa, que contra fatos não há argumentos. Quer dizer, contra para fatos não há contra-argumentos. Você poderia, por favor, expandir essa relação antifisiologia versus orientação sexual? Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Sobre o processo de antifisiologia em si, o problema da homossexualidade, do lesbianismo, a gente não precisa debater isso, né? Isso não é controvertível. Uma pessoa é você fumar pela boca e outra coisa é fumar pelo nariz. Outra coisa que eu falo é o seguinte, uma coisa é você pôr a luva na mão, outra coisa é você querer colocar a luva no pé. Outra coisa também é o seguinte, você usar o sapato no pé. Você não vai pôr o sapato na mão. Então, veja, isso é a antifisiologia, quer dizer, você recebe um instrumento para se manifestar, o androssoma ou o ginossoma, que tem umas instruções de uso. Aquilo já saiu da fábrica daquele jeito. Se você, então, mudar, as coisas mudam de figura. Então, por exemplo, você não vai querer pegar um liquidificador para servir de rádio, para pegar uma rádio emissora com liquidificador. Não é para isso que ele foi feito. Então, tudo tem um processo, uma instrução de uso. Cada máquina foi feita para isso, e o corpo humano é uma máquina das mais inteligentes que tem, principalmente o órgão aqui de cima, que é o chamado cérebro. O cérebro é fora de série. Agora, o que se passa? Muita gente fica preso no problema, principalmente do coração, e não raciocina com o cérebro. A pessoa só pensa no cuore, no coração. Então, por exemplo, eu geralmente falo aqui o seguinte, só vou ler para vocês uma pensata sobre esse assunto. O coração, ou músculo cardíaco, é um órgão estático. 2 pontos. Desde que começa a bater, ele não para. Sempre igual. Até a dessoma da pessoa. Quer dizer, até desativar o corpo humano, ele é do mesmo jeito. Ele não evolui e nem desenvolve. Apenas faz o serviço secundário de manutenção. O laboratório de pesquisa de desenvolvimento e progresso da consciência, que leva a consciência a sair da pasmaceira, é o cérebro, ou seja, o mental soma, o paracérebro. As glias, ou as ligações entre os neurônios, crescem durante a vida humana toda. Quanto mais a pessoa tem experiência, mais ligação ela vai fazer entre os neurônios na cabeça. O coração, portanto, é um mero elemento do 2º escalão da vida humana. Ele não tem essa bola cheia que os medíocres atribuem a ele aí, na poesia, na literatura, nessa bobajada toda que tem. Isso tudo é tolice. Agora, a hora que as pessoas entram nessa tolice, colocando o coração acima dos processos do próprio cérebro, então o problema de usar antifisiologia é mais do que a gente já espera que isso aconteça. Por exemplo, uma antifisiologia muito comum, o jogador de futebol que cabeceia a bola para fazer o gol. A hora que ele faz isso, ele bate aqui na bola, o cérebro todo vem para a direita. Depois ele repõe. Agora, vamos supor que ele faz isso várias vezes. Às vezes num jogo 2 vezes, às vezes 5 anos ele está cabeceando. Esse cara vai ficar com alguma coisa no cérebro. Agora, vê, quando não bate a cabeça, mas isso aí não, nós estamos considerando aquilo que é o normal, é ele cabecear. E outra coisa, raramente um bom player de futebol, um bom jogador, ele deixa de cabecear, porque aquilo faz parte. Ele usa 2 pés, quando ele pode, as mãos, sem ninguém ver, usa o corpo, usa o peito,
ele joga até a bola no peito, e usa também a cabeça. Então, vocês vejam, isso é antifisiologia. Está tudo errado. Outra coisa, uma pessoa nesse jumping, aquele negócio de pular lá de cima, e uma corda segura o cara na hora que ele vai bater na... Aquilo lá, a hora que faz assim para baixo, o cérebro todo vem para baixo. Aquilo está amassando o cérebro lá dentro. Porque o cérebro, ele não é duro igual a caixa craniana. Nós temos uma caixa, ó, faz até barulho, ó, a caixa de osso. O cérebro é mole. Agora, veja, isso é antifisiológico. Então, você veja, homossexualidade, lesbianismo, nada mais é do que uma antifisiologia igual às outras que tem por aí. Então, a pessoa tem que ver o que acontece com isso. Agora, como é que a gente estuda isso? Nós usamos a pesquisa e a experimentação, a investigação, para a gente ver, para ver o seguinte: quando você sai do corpo, você encontra com certas consciências que elas não conseguem manter a morfologia da forma humanoide que elas tinham na vida humana. Então, elas são igual a ameba, está sempre mudando. Ela está sempre em movimentação. Aquilo não fixa o rosto dela, não fixa o tronco, não fixam as pernas, os membros. Ela está sempre em movimento igual a ameba. Agora, como é que se chegou ali? Chegou devido a isso. O problema da antifisiologia. Porque a hora que a pessoa começa a não manter a forma do corpo, ela começa a fazer o quê? Ela começa a fazer a alteração morfológica, tá certo? Ela se altera. Então, por exemplo, a transexualidade tira a genitália da pessoa e faz uma genitália artificial dela daquilo que pode. Isso é alteração. E geralmente isso é irreversível, não tem jeito de consertar isso depois. Agora, então, vamos entender. Muito antes desse processo, aí o que eu tinha visto desses mutantes que tem esse físico que ficam sempre mudando, e aquela energia negativa, porque ele não consegue segurar a forma para manter ali como é que ele está. Ele está sempre. Então, essa alteração vem do psicossoma, que é o coração, que é a emoção, que é o processo, entende? Do problema dele, a comocionalidade da pessoa que leva a isso. Então, vamos agora entender. Muito antes dessa cirurgia da transexualidade, porque você sabe, isso é do século, o último século para cá. Isso não havia antes. Hoje é que eles conseguem fazer uma plástica adequada do homem, tira então toda a genitália e faz ali, imita um processo da genitália feminina, aquele negócio todo. Então aí é que cria mesmo aquela personalidade com bastante alteração. Essa aí então mudou tudo. Ele vinha para ser uma máquina e virou outra máquina. Agora, o que se passa? Nessa ocasião, que ainda não se fazia cirurgia, eu falava assim: o dia que tiver a cirurgia da transexualidade, as pessoas vão querer voltar atrás e elas não vão conseguir. Está tudo acontecendo aí. Muita gente já fez a transexualidade, mas o homem não se sente bem como mulher, quer voltar e não tem mais jeito. Fica sem jeito. Tudo do jeito que eu tinha previsto. Agora, por quê? A previsão era óbvia. Porque os homossexuais e as lésbicas, eles não têm satisfação do ponto de vista da sexualidade deles. A excitabilidade, ela nunca sacia no caso deles. Por quê? Eles estão fora do processo, você está entendendo? Da própria função que deve ser exercida. O sexo, a genitália feminina e masculina, foram feitas para ser usadas de um jeito. Não adianta forçar aquilo, porque senão não vai satisfazer. Pode a pessoa ficar psicologicamente excitada, arranjar uma coisa, mas aquilo vai ser esporádico. Mas um processo natural tem que seguir o processo natural. Como não segue, as pessoas não são satisfeitas, elas nunca estão saciadas. Então, por exemplo, eu procurei usar na minha vida, que eu estudo isso, você sabe, eu trabalhei, já ajudei muito homossexual, lésbica, tudo quanto é jeito, desde a época do espiritismo, seriamente. Chico Xavier era homossexual, é um monte de líderes de religiões, ainda mais do espiritismo, que tudo é homossexual, e tinha um monte de lésbica nesse meio. Agora, o que se passa? Trabalhando com esse povo todo, eu então procurava ver se arranjava um casal
ou de lésbica, ou de homens, que tivesse permanecido sem promiscuidade, um dedicado ao outro. Então, dentro de um processo monogâmico. Mas não, a tendência de todos que você vê, ele é poligâmico, com o passar do tempo ele fica, entende? Vai daqui para ali, é tico-tico no fubá, não para nunca e fica totalmente pluralizado, plurigâmico na história. Agora, eu tinha muita esperança num casal, quer dizer, uma dupla que eu conheci em Ipanema, de uma mulher com um homem, uma mulher com a outra mulher, e sempre juntas. Então, eu tinha esperança que elas fossem chegar nas bodas de ouro de 50 anos, que eu nunca consegui, ninguém, nunca vi isso. Que nada, com 20 e tantos anos, apareceu lá uma outra dona, ponto, uma delas já deixou, a promiscuidade começou tudo de novo, tudo aquilo foi jogado fora. Mais de 20 anos, até fazer bodas de prata, eu já vi, homossexuais e lésbicas. Mas mais do que isso, não vi ninguém. Por quê? Eles são promíscuos. Por quê? Estão sempre querendo satisfazer aquilo que não satisfaz a eles. Vocês estão entendendo como é que é? Agora, com isso, da alteração de forma, de uma vida para outra. Então, por exemplo, uma pessoa, ela esteve nessa vida um corpo de homem, mas ela não quis, fez a transexualidade. Então, ela voltou para a intermissão e depois voltou numa nova vida. Na nova vida, ela vem com um corpo de mulher. Ela aí também já não quer o corpo de mulher, ela está querendo ser homem. Você está entendendo? Porque aquilo não satisfaz. Então, aí é que dá alteração patológica do processo morfológico. É isso aí que uma boa parte de homossexuais não entende nada e nem pensa quando a gente fala nisso. Hoje em dia não se pode nem falar isso aí oficialmente nas coisas, sobre a antifisiologia, que eles acham que não é politicamente correto, essa bobagem que tem por aí. Isso tudo está errado. A gente tem que alertar esse povo. Muita gente já deixou a sexualidade, porque a gente explica esse processo da antifisiologia. E a pessoa se sente bem depois disso. Arranja até filho, casa, dá tudo certo. Eu já vi vários casos comigo, em 50 anos, 60 anos que eu estou trabalhando com esse povo. Eu sei como é que é. Então, o processo da morfologia precisa de ser mais ventilado, falado. Agora, os homossexuais não tocam nisso. Ninguém fala em antifisiologia. Você está vendo, ó, ele mesmo falou que procurou, não achou nada aí, ó, a pessoa que está estudando isso. Entendendo? Porque eles não falam. Está errado. O que é que se passa? Existem os paramutantes. São esses que não... A base é por aí, é a alteração da morfologia, é a antifisiologia. Tem que estudar isso aí. Pegando um gancho, professor, desse negócio da antifisiologia, o que tem acontecido muito com jogadores de futebol, só para pegar um exemplo até mais prático, eles vêm aqui para o mundo, para a vida, franzinos, e aí eles tomam um monte de anabolizante para crescer o muscular. Não, mas esse aí são pirados. Não, né? ele está estourando o joelho, Esse aí são piradas. Agora, muitos homossexuais, eles não são piradas. São gente muito inteligente, às vezes são verdadeiros gênios. Eu acho que a pessoa tem liberdade de fazer o que ela quiser. Ela escolhe o gênero que ela queira. Agora, o problema é o seguinte, é bom ponderar sobre esses aspectos da antifisiologia e não descartar isso sem mais nem menos assim, porque vai dar na cabeça de muita gente.